É difícil ouvir isso, que você é uma referência. Porque a gente não começou falando, eu vou ser uma referência. Tava tentando fugir daquela minha realidade ali. A gente sempre valorizou muito a força, o trabalho braçal e o mental a gente sempre nunca alimentou. Então eu tô alimentando esse mental. Eu acho que eu comecei a criar essa possibilidade pra mim mesmo. Eu tava querendo me salvar de uma realidade muito doida. Pra saber pra onde eu vou, tem que saber de onde eu vim. Então eu sempre tento manter ali, alimentando constantemente todo o meu rolê, todo o meu processo, de onde que eu vim. Quando eu faço um vídeo, às vezes, político, falando de algo que me dói, é pra mim, total. E aí alguém fala assim, nossa, você me encorajou a fazer. E eu fico, caraca, eu tava dentro da minha laje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BiomaCast. Estamos no último dia do Feira Preta Festival aqui na zona portuária do Rio de Janeiro e hoje vai ser um papo muito especial. Ontem a gente já falou sobre afeto, comunidade, no primeiro dia a gente falou sobre dinheiro, sobre essa relação com a grana também e hoje a gente vai falar de humor. E eu tenho aqui, mais uma vez, a Mel participando com a gente, né Mel? Pode falar um pouquinho da nossa expectativa para o dia de hoje e como é que foi durante esses 3 dias, né? Cara, foi muito intenso. Ontem a gente falou de coisas muito profundas e aí eu acho que hoje a gente vai trazer um pouco de leveza com os nossos convidados. Vai ser muito legal essa conversa, tô animada e tô um pouco triste, né? Que é o último dia de Festival Feira Preta no Rio de Janeiro, mas ano que vem teremos Festival Feira Preta de novo. Ano que vem fazemos 25 anos de Feira Preta Festival, falei até o contrário. Feira Preta Festival, ano que vem 25 anos. A gente ainda não sabe em qual território vai ser, mas em breve, cenas dos próximos capítulos, a gente vai descobrir qual território o Feira Preta Festival vai aterrissar no ano que vem, sabendo que provavelmente vai ser numa área portuária. Então, ano passado fizemos em Salvador, esse ano no Rio de Janeiro. Aí, agora, cena dos próximos capítulos para descobrir em qual área portuária estaremos no ano que vem. Muito obrigado, Mel Santos, e eu me chamo Renê Silva. E agora, para a gente começar nosso papo de hoje, a gente vai falar com ela que nasceu e cresceu no Complexo do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro, minha conterrânea, vizinha ali também. Começou no teatro dentro da igreja aos 16 anos. Ali, ela descobriu que não queria fazer mais nada. Aos 24, ou melhor, fazer muita coisa. Aos 24, foi pra internet sem planos, sem roteiro, sem garantia nenhuma, gravava da laje de casa, com o fundo ali da Igreja da Penha, maravilhoso, falando das bobeiras da vida, das situações que só quem é preto, gordo e de periferia entende por dentro, conhece muito bem. E as pessoas foram chegando, porque não fazia humor, né, para essas pessoas. Ela fazia humor com todas essas pessoas, sobre o cotidiano delas e com o olhar de dentro, né? E como ela mesma se define, cria, criadora e criatura que atua. Recebam, por favor, com muitas palmas, Tamira Borsan. Oi, gente! E o nosso segundo convidado é carioca, criativo e ele tem uma característica muito única. Ele não consegue olhar para nenhuma situação da vida sem transformar em um personagem. Se ele não cria um personagem, ele cria um quadro no Instagram ou ele só conta a história. Antes de virar artista, ele trabalhava com eventos, fazia as coisas acontecerem nos bastidores para todo mundo. Até que um dia decidiu sair do backstage e aparecer. A gente tem que agradecer porque ele decidiu aparecer, né? Ele fundou o Carioquice Negra, criou o roteiro da série Privilégios, que falava sobre racismo e desigualdade, com um humor muito cirúrgico. Mas ele tem uma coisa que é muito única, que pouca gente tem e que eu gosto muito. Ele tem um pai presente e uma família que todo mundo quer estar junto no almoço de domingo. E eu acho muito legal que essa base, esse chão, esse afeto que ele tem, aparecem muito no trabalho dele. Porque quem se sente amado, cria de uma maneira diferente. Então eu quero que vocês recebam Júlio de Sá. Maravilhoso. Agora, Mel, é muito legal esse papo com eles dois, principalmente porque eu conheço eles, os dois, justamente nesse momento da história, antes disso tudo acontecer, né? Conheço o Júlio há muitos anos, conheço a Tamires há muitos anos também. Antes, muito antes ali, né, de tudo isso, a gente conheceu na época da escola ainda, né, Tamires? Sim. Então, eu fico muito feliz de poder
recebê-los aqui para a gente trocar essa ideia. E para começar, né, acho que de um lugar que não é palco, né, que não é câmera, que não é Instagram. A Tamires, né, que estava na laje de casa, né, ali com o fundo da Igreja da Penha, conforme eu falei, falando para as paredes antes mesmo de alguém assistir. O Júlio já estava organizando eventos, fazendo as produções, fazendo as coisas acontecerem para todo mundo. Os dois vieram de um lugar onde ninguém na família tinha esse caminho, né? Ninguém tinha esse mapa, ninguém na família de vocês falou, opa, vai por ali, ou até mesmo no sentido de incentivar. Então eu quero saber, quem foi a primeira pessoa que te levou a sério quando você disse que queria ser artista? Pode começar, Tamires, depois. Caraca. Eu comecei na igreja, né, como você falou. Então, eu acho que foi o primeiro lugar que eu me senti artista, assim. Que alguém falou, nossa, você é boa. Acho que foi na igreja, assim, né? Que era servindo para a obra, para Deus. E eu falo que a igreja me deu uma humildade que só lá tem. Que você... É isso, não é para você, né? Então, agora não é minha, é para ele. E aí eu demorei a construir essa autoestima na vida mesmo, assim, olha, até que eu sou boa. Até hoje, muita terapia, né, que a gente vai construindo. Mas eu acho que foi na igreja, assim, que me possibilitou. E eu defendo muito isso, porque a igreja, eu acho que muitos músicos saíram de lá, que tiveram acesso a instrumentos e tal. E eu tive um palco, um microfone, a uma luz, a público. Foi na igreja. A igreja foi esse que levou a sério, né, o que você estava fazendo. É muito curioso que a Dandara falou disso ontem. A Dandara falou que para ela a espiritualidade foi muito importante, que ajudou na autoestima, na personificação dela se entender como pessoa, né? E muita gente fala mal do cristianismo, da igreja. E, cara, ela tem um papel. Eu também falo mal, galera. Tem essa parte ruim. Mas é isso, tem um papel importante na... Cria pertencimento, Exato. Cria... Pô, Acessos. Eu faço parte, eu tenho alguém do meu lado, eu tenho um amigo, eu sou lembrada. Cadê a Mel? O Mel não veio hoje. É uma comunidade mesmo. Exatamente. A pessoa se preocupa com você. E é isso, você é colocado... Eu entrei pra igreja por causa do teatro mesmo. E em 2 anos eu já era líder daquele grupo de teatro, sabe? É isso, viram um potencial e falou, cara, você gosta tanto, então vai. E uma hora eu falei assim, eu não quero fazer outra coisa da minha vida. Como é que eu faço pra isso aqui virar dinheiro? Porque tava todo mundo entrando pro Enem, fazendo as coisas, e eu, gente, eu tô de segunda a segunda aqui, tranquila. Por mim, não precisa me pagar nada, não. E é isso, mas foi transformador eu poder me olhar enquanto criadora, assim, sabe? Eu pegava e fazia uma cantata de Natal inteira, assim, idealizava tudo. E aí foi... Como é que não se transforma? Transforma tudo, né? Exato, te dá espaço, né? Exatamente. Que a gente não tem muito. Você, Júlio, quem te levou a sério primeiro na sua família, nos seus amigos, ou um espaço como a igreja? Foi minha mãe. E é engraçado que eu tava até contando sobre isso para um amigo há pouco tempo. A minha mãe, ela acreditou em mim quando eu era ainda uma criança, acho que eu tinha uns 7, 8 anos, que ela olhou ali uma veia artística ali em mim. Uma coisa muito engraçada, que ela ia pro bar tomar a cervejinha dela, e eu comecei a querer aprender a dançar as músicas do Harmonia do Samba. Aqui já vai entregar a minha idade. Eu comecei a querer aprender as músicas do Harmonia do Samba. Então eu ficava assistindo o Harmonia do Samba, porque antigamente passava todo domingo, era convidado, ele repetia, ficava anos ali. E aí eu comecei a aprender. E aí minha mãe, quando ia pro bar, ela sempre levava os filhos junto pra ela tomar a cervejinha dela. E aí teve um dia que ela botou uma ficha pra tocar a Harmonia do Samba, que ela viu dançando em casa. Ela falou, filho, dança aí. Eu no bar. Aí eu meti a dancinha. Aí o pessoal começou a gostar, filho, dança de novo. Ela ficava botando uma ficha. Então, literalmente, ela é a pessoa que investiu pela primeira vez. Porque ela botava, dá mais 3 fichas, botava. Foi a tua agente, tua primeira agente. E aí ela me pagava, tipo assim, quer um biscoito, isso aqui. Porque eu dançava, ela ficava feliz de me ver dançando, ficava feliz que as pessoas recompensa. Então foi nesse movimento. Como ali que tu quiser ir. E aí, logo na sequência, eu comecei a perceber, autoestima aqui, vamos entrar, que isso chamava a atenção das meninas. Que era o cara que tinha um negócio do molho ali, Aí eu falei, agora, mãe, me leva todo dia pro bar. Que eu tô começando a ser falado aqui pela galera. Então foi nesse lugar, assim. Foi a primeira pessoa que investiu, assim, de alguma forma. E aí depois eu fui me alimentando muito com a minha avó. Minha avó era uma pessoa do samba, então minha avó todo domingo também tava na escola de samba. Ela começou a me levar, eu comecei a consumir. Mas em nenhum momento vendo como uma profissão, mas sim como um hobby, uma coisa que me despertou ali, uma diferença que tinha das outras pessoas ali, de alguma forma, sabe? Tá ali naquele lugar. Nossa, incrível isso. É meu sonho. O quê? Alguém que incentivasse desde pequena. Tu me falou isso agora, eu lembrei de uma história que eu fui pra uma festa de criança, assim, né, como convidada. E aí, o filmmaker da festa, devia ter uns 7 anos ou menos, ele começou a me filmar, porque
era muito parecida, mais do que aniversariante. E aí, depois de um tempo, ele deu pra minha mãe uma fita do dia lá e falou assim, ó, pra você, porque ela apareceu mais que aniversariante. É bom demais. E aí ele falou, eu tenho contato de um cara do Miguel Falabella, que é um teatro que tem no Rio, na Zona Norte, do Norte Shopping. Ele falou, eu consigo oferecer uma bolsa pra ela lá, se você quiser levar ela. Não, esse meio aí, você leva as pessoas para mau caminho. E não tive. Seria... Caminho das drogas, né? Caminho das drogas. Ela não estava errada de tudo, não mentira, gente. Mas... Ela não é. Tem esse lugar, só dizer não. Mas é que eles têm medo, né, cara? Tem. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia largar a engenharia, ela surtou. Nossa, deve ser. Até eu surtar. Você trabalha numa multinacional, você vai largar isso? Vou largar a engenharia, é uma frase que, meu irmão, acho que derruba qualquer mãe que é mãe que nasceu de 80 pra trás. Total. Mãe, vou largar a engenharia. Derrubou, pô. A mulher caiu morta ali. Exatamente. Mãe, pô. Então, assim, mas não é por mal, não é? É porque eles estão com medo, cara. Exato, com certeza. Eu passei pelas mesmas situações também na minha história, né? Quando eu começo com o Voz das Comunidades lá, com 11, 12 anos de idade, a minha mãe, meus avós, ninguém incentivava, porque eles ficavam com medo. É isso que você falou, né? Porque eles ficavam com medo de que eu pudesse... Porque era uma coisa de adulto, basicamente. Amigo, eu fiquei com medo por você, tá? Porque quando eu conheci o Voz da É. Comunidade, eu fiquei com medo. Todo mundo ficou com medo e eu Meu aqui. Deus, o que esse menino tá fazendo? Ele, gente, aqui aqui no beco. Gente, o que esse menino tá fazendo? E aí, quando foi dando certo, que eu falei, caralho, maneiro, mas assim, mano, vamos pegar esse menino. Não, é muito doido isso, porque meu avô fala exatamente isso. Ele fala, olha, todos esses lugares que você chegou hoje, não foi mérito meu. Não, eu fui contra Acho que eu todos faria os parte da sua momentos. família, eu iria contra também. Eu falei, faz outra coisa, filho, você vai mesmo? Jornal? Na favela? Porque isso, essa geração antiga, eles gostam do contrato, né? Casamento no papel, comprar uma casa própria, ter um emprego fixo, né? faz um concurso público pra ninguém te demitir. Até hoje, fala, né? Tipo, o que você tá trabalhando? Não, você vai fazer o quê? Tá gravando vídeo? Tá não sei o quê? Você vai lá falar, palestra? Como que é isso? Você trabalha, que dinheiro? Como Quem que te garante que amanhã vai ter? Ninguém garante, mãe. Ninguém garante, Aliás, isso. ninguém garante. A gente tava falando antes de vocês entrarem aqui que os nossos pais não entendem o que a gente faz. Eles falam assim, mas o que você faz que eu não tô conseguindo entender? Olha, a minha mãe começou a entender depois que eu levei eles pra Bahia. Ela Oh. começou a entender. Aí ela, eu respeito. Ela falou. Ela começou a entender. Ela Porque vai. aí no começo ela falou, mas como que faz? Aí, muito engraçado, uma situação, minha mãe, ela foi se adaptando, conhecendo, entendendo como é que eu fazia, como é que eu ganhava grana nesse lugar. E aí ela assistiu uma reportagem no Fantástico, assim como eu sou uma pessoa viciada, pode falar o Fantástico? Claro, seja feliz. Deixa eu pegar. Aí assisti, o vício do Fantástico é uma coisa de família. E ela assistiu uma reportagem muito profunda no Fantástico falando sobre tigrinho. E que eram as pessoas que faziam as coisas na internet sobre tigrinho. Aí corta pra ela me ligando, ela falou, tô te ligando pra falar um negócio com você. A casa caiu. Você faz essas coisas de tigrinho? Eu falei, não, mãe, não faço. Que aí foi quando ela foi entendendo. Elas vão né? te pegar. Então continue não fazendo, tá? Porque eu tô assistindo aqui Fantástico, vendo, tá de boa, mas não vou fazer. Daí é coisa da... Mentira, não vou dar nome aqui. Mas olha só. Todo mundo já São pensou. muitos Todo nomes. mundo já entendeu. Você não precisa nem Não, mas fazer a o nome. embaixadora no... Meu, que isso? Mas tem uma coisa que eu acho muito específica no humor feito por pessoas negras. E que ele é muito diferente do humor em geral. Porque eu acho que quando as pessoas negras estão criando, é um humor que não ri das pessoas. Ele ri junto com as pessoas. Ele pega uma situação que dói, que humilha e devolve ela de um jeito que a gente relaxa, que a gente consegue respirar de novo. E tem um dado meio chato que eu quero dividir com vocês, é que o índice de suicídio de jovens negros é 45% maior do que os brancos. Então eu queria ouvir um pouquinho de vocês, qual foi o momento que vocês perceberam que o humor é esse relaxamento, é esse que ajuda a voltar para o equilíbrio novamente. Como que o humor ajudou vocês a enfrentar o racismo que a gente sofre diariamente? Cara, mas é isso, né? Todos os dados ruins é sempre pra gente a maioria, né? Já reparou? Manicômio, na delegacia, tudo é maior pra nós. É Dados isso, é um bons, reflexo. brancos, dados ruins, negros. Isso aí Infelizmente. já é da história mesmo. E eu sou uma pessoa naturalmente boba. Assim, eu vejo graça de tudo, assim. Eu faço piada da hora errada, das coisas erradas, sabe? De achar graça de situações, assim, enfim. Então, eu acho que é meio instinto de sobrevivência, sabe? Tipo, na escola, eu era a criança mais preta da sala, eu era a mais gorda da sala, então
eu tinha que fazer graça pra poder viver ali naquele meio, tá ligado? Senão, não ia sobreviver. Então, eu fazia graça de mim primeiro, do outro também, e se viesse retomado de volta. Então, o bullying na minha época era recíproco. A gente, vamos embora. Para eu poder viver aqui, eu vou ter que lidar com essa situação, assim. Então, acho que foi meio isso, assim. O meu lugar também, ele surgiu muito, esse lugar do humor, assim, ele surgiu muito na escola, porque a escola, pra gente, pessoas pretas, é um dos lugares mais tensos que tem, né? E eu tive que construir ali uma blindagem ali, então... infelizmente eu tinha um apelido bem racista na minha infância, que era de Miquimba. E aí eu sempre amei estudar, eu sempre gostei de estar na escola, sempre gostei de estar vivendo aquele processo da escola. E quando esse apelido pegou muito forte, eu falei assim, eu preciso achar uma forma de eu me proteger. Eu preciso achar uma forma de eu criar ali uma estrutura, porque eu preciso continuar frequentando aquilo ali, porque era o caminho que meus pais sempre falaram, que era o caminho que ia salvar minha vida, escola. Então eu falei, como que eu tenho que estar num lugar que está me matando? Sim. E aí foi quando eu comecei a achar a forma de redirecionar aquilo ali e devolver aquelas pessoas que me xingavam botaram aquele apelido extremamente racista, devolvia de alguma forma o desconforto para eles, com humor ácido, eu buscava um outro caminho para poder redirecionar aquela atenção que eu não queria. E aí eu fui construindo essa blindagem. Então, assim, minha parada começou muito dentro da escola mesmo, Eu de fato. também. E era inconsciente, né? Sim. Ele passou a ser consciente quando eu entendi que eu era preta, porque me falavam que eu era preta criança, mas eu não sabia o que é isso, o que significa, por que eu sou diferente sabe? Eu não entendia. Acho que quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo, assim, o drama da situação, e aí eu fui conscientemente tentando me curar mesmo das paradas com humor. Assim, acontecia um caso, sei lá, de morte dentro de um supermercado de um homem negro, e aí eu tirava sarro daquele segurança, da situação, sabe? Eu precisava rir de quem estava me fazendo chorar, para ele poder chorar de alguma forma também. E aí foi meio que assim, tipo, eu comecei a fazer piada do entorno. Uma vez um cara do delivery sofreu racismo num condomínio na Barra. E aí eu fiz piada dele, porque ele era meio lerdão, né? Sabe? E aí eu fui em cima disso, pra gente poder rir do agressor, né, também um pouco. Porque a gente, pô, você fica no tadinho, estão rindo de mim. Não, pô. Você se afunda Aí muito. não. E é um lugar difícil, né, Tamires? Porque, assim, apesar do humor ser um lugar que tira riso, às vezes a gente movimenta essa situação no ódio, né? No ódio. É o ódio, cara. O Eu ódio falo isso que não é a gente Acorda mais, a de gente manhã, tá bebe possuído um pelo copo. ódio. Dá rindo igual Acorda, bebe um comigo. copinho de H2 ódio e vai embora, filho. H2 É um ódio. bagulho que às vezes é no ódio. Mas é bom que vocês a gente mudam a consegue fazer raiva. Vocês exatamente. conseguem pegar a raiva que tá toda desorganizada, Exato. organiza e transforma numa coisa boa. É um puto de um desafio, que às vezes a gente lança uns vídeos assim, a gente faz algumas coisas nos conteúdos, que tipo assim, que as pessoas que vivem com a gente sabem, né? Eu passei na cozinha xingando pra caramba fulano racista. E aí corta pra eu dentro do meu quarto gravando uma coisa e o meu irmão me ligando e falei, caralho, ficou bonzão. Nem parece que você tava com raiva. Tava, pô. Cheio de ódio, mas é isso, tá ligado? Porque o ódio movimenta muita gente, assim. Mas é um talento único, gente, porque tem gente que pega o ódio e faz coisas ruins. Vocês. Branca, no caso. Parar com isso aqui, Tamires. Eu vou parar com isso. Eu. Desculpa, gente. Nada, mano. Existe um Rio de Janeiro que a gente acompanha, né, pelos noticiários, pelos cartão postal, cidade maravilhosa, turismo e tudo mais. E existe um outro Rio de Janeiro, né, que é passado através de vocês. Tamires e do Júlio sempre passam através dos conteúdos que fazem. É o Rio da Baixada, do Complexo Alemão, Zona Norte, dos eventos do final de semana, da família reunida da Igreja da Penha, como cenário, né, do fundo. E o Rio de Janeiro, né, que aparece do trabalho de vocês. E aí, quando aparece, as pessoas que vivem nele se sentem que realmente eles existem, né? As pessoas da Zona Oeste se identificam. Quando faz um conteúdo no trem, no metrô, no busão, a galera fala assim, caraca, tô me vendo ali, tô naquele lugar. Não tem aquele distanciamento de muitos influenciadores que acabam criando conteúdos e são assuntos muito distantes da realidade deles e aí acaba ocasionando isso que você falou, né, Mel? A depressão, o suicídio, muitas dessas coisas por conta de outros influenciadores que acabam... Tem uma comparação ali, né? Bem forte. Exatamente. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco o que significa colocar o território de vocês no centro da narrativa num país que, historicamente, apagou esses territórios. No meu caso, significa muito eu sempre estar lembrando de onde que eu vim. Porque é meio clichê, mas para saber para onde eu vou, tem que saber de onde eu vim.
Então, eu sempre tento manter ali, alimentando constantemente todo o meu rolê, todo o meu processo, da onde que eu vim. Porque foi como vocês falaram no começo, e eu e Tamiris temos aqui um exemplo, né? Ninguém na nossa família faz o que a gente faz. Não. E o nosso caráter foi forjado nesse lugar. É impossível a gente abandonar isso. Então, é muito nesse lugar, assim, de manter mesmo de onde que eu vim para saber para onde que eu vou. Pelo menos no meu caso, é exatamente isso. Eu acho que eu fui pegar essa consciência há pouco tempo, assim. Foi muito natural. Eu comecei a fazer vídeo na parte que eu tinha mais silêncio, na minha casa, que era o meu terraço, sabe? Aí eu me isolava, ia pra madrugada, porque favela durante o dia, todo mundo sabe que não tem silêncio em momento algum. É o padeiro, é o carro do ovo, é o carro do ferro velho, e é o tempo inteiro. Então eu comecei eu queria me comunicar no lugar mais tranquilo que eu tinha. E eu tinha uma vista bem bonita, modéstia à parte, que é a Igreja da Penha, atrás de mim. E aí eu comecei a falar sobre mim, sobre dores, sobre coisas, e, enfim, humor. E aí eu saí da minha casa, né, que eu vivi um momento de luto, e a minha mãe faleceu, eu saí da minha casa, fui morar num outro lugar. E aí eu voltei para minha casa tem quase 2 anos. E aí, quando eu voltei pra minha casa, eu já voltei com outra... Eu entendi isso que ele tá falando, sabe? De tipo, caraca... Quando eu voltei pra lá, eu falei, vai ser muito difícil entrar naquela casa de novo. Sem minha mãe, sem aquela coisa toda. Eu falei, vai ser um drama. Era um drama só de imaginar. Só que quando eu entrei, eu fiz... Caraca, eu tinha me esquecido de mim. Aqui eu estou... Caraca, entendi porque eu comecei a fazer tudo isso e tô aqui agora de novo. Então, eu acho que é isso. Quando é consciente, quando é inconsciente... É isso, é raiz, né? É um lugar que a gente é abraçado de alguma maneira, né? Você sente, eu existo aqui, sabe? Ali na minha laje, eu podia ser eu, e agora eu posso ser eu de novo. Então, é isso. A gente trouxe esse tema porque o Bioma, quando ele cria comunicação ancestral. Então, sempre que a gente cria uma campanha, tem que ter um especialista do território junto com a gente. A gente nunca cria uma campanha num território sem alguém daquele território para criar junto com a gente. Senão, a gente vai criar coisas desconectadas e não vai engajar. O trabalho de vocês engaja porque vocês são muito conectados com o território. Vocês trazem muito Rio de Janeiro todo dia ali. E um Rio de Janeiro diferente de Copacabana, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, e aí por isso que conecta. Que é maravilhoso, esses lugares são maravilhosos, mas não é só isso. Né? Não. Tem muita coisa. Eu queria muito ver Madureira, eu sou de Madureira, eu queria muito ver Madureira todo dia, mas pouca gente cria de Madureira. Verdade. Quase não tem criador de Madureira. Mas, e aí, a gente estava falando aqui também no off, né, que o Bioma está em vários estados. E uma coisa que a gente percebeu, porque a gente pega esses comunicadores, estão no nosso banco de talentos e conecta com vários serviços. E aí a gente foi conectando e tal, e a gente via que eles tinham muita dificuldade de cobrar por esses serviços. Então a gente falava, você é um roteirista, você vai escrever um roteiro lá pro Acre, numa área indígena e tal, você tem que escrever um roteiro. Aí a pessoa falava assim, não, só R$2.000. Eu, não, você tem que cobrar mais caro. Cobra mais caro. Então, eu queria ouvir de vocês que hoje vocês estão ganhando dinheiro com as ideias de vocês. Isso é muito louco. Vocês vendem as ideias de vocês. Isso é muito doido. E as pessoas não materializam que a ideia custa caro. Sim. Então, eu queria ouvir de vocês quando foi essa chave, porque eu sinto que os nossos comunicadores, eles têm muita dificuldade de entender que o que eles fazem vale muito dinheiro. Tem gente que estuda para ter aquela vivência que eles têm, né? Uhum. É isso, antropólogos ficam estudando, não sei o que, e tu tem a vivência. Dia a dia. Ninguém nunca vai ter. É. Só quem é mesmo. É isso, eu vim da igreja, que eu fazia pelo divino, e não queria nada em troca, e aí fui para a internet para ser vista, para fazer como uma vitrine, né? Então, eu também demorei a falar, putz, eu tenho um valor. Eu lembro que assim que eu comecei na internet, eu fui chamada para palestrar no TEDx São Paulo. E aí eu falei, caraca, porque é isso, né? É um super nome de palestra. E eu falei, que é isso? Até agora, eu era mais perdida das minhas amigas, tipo. Até agora eu era que não sabia o que ia fazer da vida. Eu estava querendo ficar dentro da igreja fazendo teatro para ali, para os membros da minha bolha. Como assim agora eu tenho valor? E é isso, tem. Tem muita gente estudando para ter a vivência que você tem. Não ter a sua vivência, né? Saber da sua vivência. Saber. Que ter, né? Essa frase é muito boa, assim, que a gente ganha dinheiro vendendo nossas ideias, né? E aí sempre eu penso muito nisso o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu penso 1000 coisas o tempo todo, muita coisa. Uhum. E
eu fico olhando, sempre quando eu escuto essa frase, eu preciso comprar uma ideia sua, ou preciso que você me crie um roteiro, me invente mais alguma coisa. Tipo, sempre que eu vejo qualquer coisa nesse lugar, eu penso em cada membro da minha família que não está ganhando dinheiro assim. A maioria das pessoas da minha família estão ganhando dinheiro trabalhando no modo né, com CLT, ou Braçal. fez a sua faculdade, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, quando eu penso sobre isso, eu fico, mano, calma aí. Que loucura isso aqui. A minha vida existe nesse lugar ele somente há 4 anos que existe nesse lugar. Mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria nesse lugar. Sacou? Então, quando eu percebo isso, eu falo assim, calma, eu tenho que saber aprender a cobrar. Eu aprendi muito a cobrar com nossa amiga que você também conhece, que é minha agente. Aprendi a cobrar ali junto com ela e tudo mais. Mas eu ainda até hoje eu fico nesse lugar, tipo assim, sempre quando eu escuto, quando me vem contrato de trabalho de alguma coisa que é sobre a minha ideia, Júlio, a gente precisa que você mande o que você quer fazer, como quer. Eu fico aí. Qualquer coisinha, pão com ovo aí, né? Não! Tô brincando. Mas eu fico tipo assim, cara, eu penso em cada membro da minha família que não tá ganhando grana nesse lugar. E aí também eu fico feliz, porque a grana que eu tenho ganhado nesse lugar, eu tô conseguindo investir em membros da minha família que estão querendo começar a ganhar grana nesse lugar. Aí, só um espaço aqui, eu tenho 4 sobrinhos. Eu sou doido pra ter filho, assim, sou doido pra ser pai. Mas eu tenho 4 sobrinhos. Os 4 sobrinhos estão indo pra área artística. Olha aí. Os 4, eu tô assim, tio, não sei o que. Aí, como eu sou o tio que não tem filho, sobe toda a conta pra mim. Aham. Aliás, marcas, tenho 4 sobrinhos. Sobra tudo pra mim. Então, tipo assim, tio, eu quero fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, quanto que é? Vamos fazer aqui. Mas todos eles estão indo nesse lugar, e todos eles com uma idade abaixo de 12 anos, sabe? Nesse lugar, eu falei, então é isso. Os próximos vão ter um caminho pra poder fazer isso aqui, eu vou continuar lutando pra ser essa referência pra eles. Tem uma referência, né? Muito legal. Porque a gente não teve essa referência. E também é difícil ouvir isso, que você é uma referência. Porque a gente não começou falando, eu vou ser uma referência. Não era assim, sabe? Eu tava tentando fugir daquela minha realidade ali e fazer minhas coisas. E... Às vezes a gente era exemplo negativo, né? 100% Você viu que negativo. filho de Márcia passou na faculdade? E você tá fazendo... E você, sua prima? É. Marinha, você nada. Exatamente. Sabe? Eu ouvia isso, assim, tipo... Então, é maneiro ouvir isso. E que bom que você pode ter 4 sobrinhos que querem ser como você, sabe? Olha que louco. Vão ser melhores do que eu, com certeza. Total. Que é pra poder me aposentar logo. A gente é escadinha, né? Faz uma escada, ele sobe mais um degrau. Que eu acho que assim, se eles avançando. continuarem nesse ritmo, 18 anos eles já vão estar com um negócio de uma grana, eu abandono minha carreira. Gerencia, E vive vira com empresário. Mas isso é bem libertador, né? Porque os nossos aprenderam que o valor deles estava no braço, na força, no serviço, no servir. E o intelecto, a gente não sabia. Não tinha valor nenhum. Nossa fé, nada nosso tinha valor. Sabe? Tudo tinha que ser apagado. Só E servia tudo tinha nossa valor, força. até o dia a dia, coisa que a gente faz aqui no dia a dia. É isso. valor Hoje pra- tudo você vê que estão querendo resgatar tudo que tentaram apagar. E- Vocês estão criando os novos imaginários, né? Sim. Novas possibilidades. Era difícil pensar nisso. Antes era só ser advogado, médico. Ser um aluno daquela turma de 100 que conseguiu passar, porque sempre assim, sempre um, né? Mas fulano conseguiu, mas aí os outros 99 que não conseguiram. Não vai servir pra nada. Não, Os outros você tem que 99. ser aquele um. Caraca! Então Loucura. A gente falou no episódio com o Michel Alcoforado, queria perguntar pra vocês. Nossa, monstro demais. Vocês conseguem dizer não pra alguns trabalhos? Pra trabalho? Não, consigo dizer não. A não ser que seja tigrinho e bete. isso eu digo não. sim E pra tudo. chorando Não, eu digo sim pra tudo. também. É difícil falar não pra dinheiro, né? Ainda mais que a gente fala assim, pô, isso aqui é um mês de muita gente. A gente calcula o que a gente ganha com o tijolo, pô. Dá pra construir aqui um cômodo, hein? É difícil, Não tem como. difícil dizer não. Tigrinho seja e isso. Bete eu digo não, sempre. Assim, anos. Também mas digo qualquer não. outra coisa, filho. Choro, tá? Já chorei por causa de tigrinho de bet. Não, é um dinheiro absurdo. Já É uma chorei proposta real. que chega, né? Que tu fica, gente, calma aí. Comprava Vai. uma casa aqui. Aham. É luta, mas assim, é valores, né? É. Porque a gente tem muito medo da escassez, né? Então a gente não sabe quando vai vir o próximo trabalho. Sim. Então a gente vai dizendo sim pra tudo. Exato. Só que isso é ruim, né? Que a gente ruim. só performa. Eu acho que eu já disse não, sim, não vou mentir, não. É. Eu já Tu disse. já, amiga? Já. Acho que Nunca é tive isso. esse prazer de dizer não, que deve ser prazeroso, mas nunca tive.
Puta, cara, dói. É Você fala assim, difícil, pô, mas eu é não posso natural. dizer que eu vou fazer por Quando tanto, tu se eu disser faço não pro tanto. próximo, vamos comprar um negócio que tu disser não pro próximo, tu me indica. Eu mando o teu. Tá. Viu? Aí tu fala, não, mas ó, tem um amigo aqui. Mas tu cobra mais que eu, aí não vai dar pra pagar. Não. A Dai tá ali, ó. A Dai tá ali, ó, controlando. Ah, Dai, aqui não, amor. Tu não fica nem Aqui sabendo. não. Só chega na Dai e nem vai até Eu não você. sou. Daí é minha gente, a pessoa maravilhosa. Maravilhosa. A pessoa que Beijo, olhou pra Dai. minha cara e falou assim, sai desse emprego, você precisa vender suas ideias, não sei o quê. Eu, Dai, pelo amor de Deus, vai! Aí eu fui. Foi difícil, mas foi. Boa. Vamos lá. O Bioma Cast, né? Temos aqui Tamires Bossan, que eu já falei mais uma vez. Júlio, maravilhoso. A Tamires disse uma vez que quer ser uma grande referência de comediante negra de meia idade, né? Porque quando alguém perguntou se ela conhecia uma, quase não encontrou nenhum nome, não é isso? O Júlio, que está estudando teatro com seriedade, construindo personagens, assinando roteiros, né? Vendendo as suas ideias hoje para o mundo. Os dois estão construindo alguma coisa que vai muito além deles, né? Eles estão criando referência para quem vem depois. Então, você falou agora, né, sobre os seus sobrinhos, né? Você falou sobre as referências que a gente está criando para a nova geração, né? Gen Z aí, nova geração aí chegando, né? O que vocês querem que seja diferente, né? O que vocês estão plantando agora para que essa pessoa, daqui a 10 anos, um artista negro, possa colher? O que vocês estão construindo agora, né, coletivamente, digamos assim, para que a gente possa colher no futuro? Caraca, conscientemente. É difícil, né? Falar. Não, pra mim é fácil. Fala, então Então vai. vai lá. Vai lá, vai lá. Vai Agora lá, você vender vai. um peixe aí, cara. Então Não, vai. porque pra mim é fácil porque eu tô plantando a possibilidade. Uhum. Entendeu? É uma coisa que e aí é o que eu falo, primeiro eu faço esse dever dentro de casa. A influência pra mim, ela tem que ser muito servida dentro de casa. Então, voltando de novo no meu sobrinho, eu vou usar eles como exemplo porque eles são meu orgulho, eles estão fazendo coisas que eu falo assim, mano, caralho, como eles estão muito conscientes. Então, eu tô plantando a possibilidade. Então, sempre quando eu faço algum trabalho com alguma marca muito grande, ou quando eu, né, eu não falei aqui que eu fui contratado pela Globo, né? Ó, conte. Só falo tava até aguardando aqui na garganta. Quando abriu. Alô, Caíto, meu chefe. Clim, clim. Então, quando eu tô nesse lugar, eu planto muito a possibilidade para que eles possam entender que tem como, sacou? De alguma forma. Porque aí, o exemplo que você deu é muito importante. A gente sempre valorizou muito a força, o trabalho braçal e o mental a gente sempre nunca alimentou. Então, eu tô alimentando esse mental. Até de uma forma, às vezes, indireta, mas deles olharem para mim assim, eu vou entrar no avião, vou fazer uma viagem internacional, eu sempre falo com eles assim, dá para ir, tá? Eu achava que não dava não, mas dá. Vai ter perrengue, você vai passar por dificuldade, você vai, não sei o que, mas dá pra ir, sacou? Então, eu tô nesse lugar plantando a possibilidade, principalmente meus sobrinhos, né, consequentemente para quem consome. Porque a gente fala, quando a gente fala de geração Z, né, da nova geração, que tá super conectada, internet, redes sociais, a gente tem hoje as ferramentas nas mãos, né? Comparado, por exemplo, 10 anos, 15 anos atrás, quando vocês começaram a pensar nessas atividades que vocês fazem hoje, né, através da arte, não era assim, né? A tecnologia, o acesso ao celular, né, as redes sociais, não era assim. Então, futuro é exatamente isso, né? Plantar esse futuro para que daqui a pouco a gente possa estar colhendo algo diferente, né, Mel? Exatamente. E Tamires quer responder? Cara, é isso, assim, o dele ficou tão mais bonito, porque isso é muita consciência que eu não tenho, sabe? Eu acho que eu comecei a criar essa possibilidade pra mim mesmo, meio egoísta, assim. Sou zero egoísta, mas eu tava querendo me salvar de uma realidade muito doida, tipo, literalmente doida. Tipo, a minha avó é esquizofrênica, minha mãe era bipolar, e eu falava, caraca, a mente delas deu pane de tanto trabalhar. Então eu preciso cuidar da minha mente. Então eu sempre tive na minha cabeça que eu queria me libertar de tudo que era ruim, sabe? Todas aquelas dores e tal, sabe? Eu sempre tive o medo de colapsar de tanto segurar ondas, sabe? Eu vi isso acontecer dentro da minha casa. Então, eu queria sempre... É isso, aparecer, ser vista, falar, gritar, sabe? Para aquilo... E isso foi transformando pessoas à minha volta, sem que eu tivesse consciência disso, sabe? Quando eu faço um vídeo, às vezes, político, falando de algo que me dói, é pra mim, total. E aí alguém fala assim, nossa, você me encorajou a fazer... E eu fico, caraca, eu tava dentro da minha laje, eu não tava nem te vendo, tava nem pensando que eu podia te acessar, que bom.
A pessoa fica, continua, eu fico, tô querendo não, a pessoa continua assim, sabe? Então eu acho que todo dia eu tô nessa batalha aí de continuar e ter alguém pra eu puxar a mão e que tá me puxando de volta, sabe? Então eu acho que é sobre mim, que acaba sendo sobre todos nós, né? Que a gente tem um pouquinho de um do outro o tempo todo. É a sobrecarga da mulher negra, né? Porque, de alguma maneira, a gente sempre tem essas histórias. As nossas mães sofreram muito. Minha mãe foi mãe solo. Eu tinha muito medo de... Cara, não posso engravidar, não posso engravidar, não posso engravidar. Porque, gente, minha mãe foi mãe solo. E minha avó tinha questões de relacionamento. Então, a gente também vai trazendo essa carga da nossa ancestralidade. Então, acho que a nossa geração foi a primeira que falou assim, não, eu preciso fazer diferente. Eu não posso repetir. Só que isso também cobra da gente. E é muito engraçado, Mel, o que você está falando, porque justamente a gente, quando é criança, adolescente, a gente normaliza tudo isso, né? E tipo, vai aceitando, e com o passar do tempo a gente vai percebendo, peraí, não é assim. Né? Quando a gente vai tendo acesso a outros espaços, a gente vai... É isso que a Tamires falou, né? De cuidar da saúde mental, de olhar mais para si, de olhar justamente, ter esses cuidados para não se afundar nos mesmos erros de que outras pessoas passaram, né? Então é desafiador. Não, é muito curioso, você falou agora, porque era isso, eu achava que era o normal. Aí na escola que eu falei assim, não, as crianças têm... E eu estudava numa escola particular, a gente conseguiu uma bolsa, né? Minha mãe foi lá, rodou, conseguiu uma bolsa, e aí era eu e minha irmã, e eu, gente, as crianças têm pai e mãe. O pai vai na escola. Eu não vejo meu pai. Então, assim, eu demorei muito para ter esse clique. Na minha cabeça era o normal, só ter mãe em casa. É muito doido. Mas vai lá, Renê. Vamos lá. Bom, agora, né, eu vim aqui hoje esperando sorrir muito, porque todo mundo fala assim, pô, cara, estamos com comediantes aqui. Conta uma piada. Comediantes. Conta uma piada, né? Conta uma piada, Júnior. Fala uma coisa engraçada, né? Uma coisa pra gente rir, pra gente se divertir um pouquinho aqui, porque a gente tá num papo muito dele. sério. Tá aqui. Não contem comigo pra nada. Já entreguei tudo no palco. Eu tô no palco, já me roubaram do palco. Tava até pra te falar, mentira. Gente, mas é isso. É porque eu também senti, eu acho que o bom humor, né, ele abre porta, né, para que você que jurava que uma porta estava fechada e de repente você está dentro de uma conversa que importa de verdade para você. Então, Júlio e Tamires, obrigado por fazer a gente rir de um jeito que não dói, né? Tudo que vocês construíram e tudo que vocês estão construindo hoje, né, na carreira de vocês. Acho que Tamires, a gente já se conheceu há muitos anos também, assim como o Júlio, né? E eu fico refletindo muito sobre justamente essas possibilidades de futuro, né? Quando a gente olha até para o nosso futuro mesmo, né? A gente está aqui hoje agora, chegamos aqui num lugar, só que, né? O Michel falou muito sobre isso, mas como que a gente está olhando mais à frente, né? Ele falou, por exemplo, cara, eu falo inglês, morei fora há muitos anos, mas 3 vezes por semana eu ainda faço aula de inglês. Eu faço porque eu preciso ser melhor em inglês. A gente precisa estudar, precisa aperfeiçoar. Então, é desafiador. E nós que somos jovens, negros, favelados, do subúrbio, Rio de Janeiro, carioca, o desafio é ainda maior. É ainda maior, é ainda maior. Nós sabemos muito bem disso. Muito obrigado por vocês transformarem, né, o que vocês estão construindo. Antes de ir, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, né, das redes sociais de vocês e também projetos futuros, né, Mel? Trazer um pouco o que vocês estão pensando, o que vem por aí, se vem teatro. Momento de vender o peixe de vocês. Esse é o momento. Bom, gente, sou Tamires Rossana, as redes sociais todas aí, mas só uso mais o Instagram, o resto eu não sei lidar muito, sou meio velha. Eu fico no TikTok. Como é que faz aqui, gente, a coisa sou meio difícil, mas eu tô lá também. Eu sou atriz, então tem um filme meu para lançar no ano que vem, que o Júlio, inclusive, tá comigo nesse filme. Não sei, não posso dizer data, porque às vezes muda essas coisas, né? Mas, enfim, eu usei as minhas redes sociais para eu ser vista como atriz e funcionou. Então, se você tem esse sonho... E não tem sobrenome nenhum, também não tem, galera. Eu sou Santos da Silva, mentira. Mas a galera da minha família, ninguém tem nada, então é um caminho aí para vocês também. Júlio. Bom, antes de eu falar de mim, eu queria muito agradecer em público aqui, porque Tamires falou sobre as pessoas chegarem e falar continua. E eu conheci você antes de você me conhecer, né? Porque eu conheci teu perfil e depois a gente acabou virando brothers, né, amigos.
Mas quando eu comecei a te seguir, foi muito no rolê, tipo assim, foi, cara, essa mina é foda pra caralho. E eu ficava, quando eu comecei a criar coisa, você já tava criando antes de mim. E aí, quando eu comecei a criar coisa, eu ficava estudando seus vídeos, assim, pra aprender coisas. Que eu falei assim, caraca, essa mina aqui, caralho, bonzão isso aqui. Então, fui aprendendo muita coisa Obrigada. com você. Então, nós somos amigos hoje, mas eu te agradeço muito. Pô, Você é uma pessoa obrigada. muito foda, tá? O seu filme vai bombar. Amém. Foi por isso que eu aceitei participar, porque eu queria, porra, não sou bobo nem nada. Queria Ibope, queria Com Ibope. certeza, eu queria essa vaguinha, boa. Mas, gente, eu sou Júlio de Sá, meu arroba também é @Júlio de Sá. Eu sou ator, sou apresentador. Como eu falei, entrei recentemente agora, nesse momento, eu estou trabalhando na Globo, no setor de humor. Eu sou uma pessoa que cria muita coisa o tempo todo. Às vezes eu crio coisa pros outros, assim, não crio coisa que... Às vezes tem coisa que não cabe, assim, pra mim. Eu falo assim, mano, isso aqui não é meu, não. E eu troco com amigos, assim, também. Cedo, para alguns amigos, os amigos cedem coisas pra mim. A série Privilégio é um dos produtos, assim, que eu criei junto com Samuel e Raíssa. É o meu neném, assim, que foi a primeira série que eu criei, de fato, que eu roteirizei, depois que eu fiz curso de roteiro e tudo mais, e ali construí. Fomos premiados no Brasil e fora do Brasil. Aí eu queria falar que, assim, a gente tá querendo muito lançar a segunda temporada da série. É uma websérie, é muito boa. Mas a gente vou chamar aqui a atenção. Chama, esse é o teu Quiser momento. apoiar, Apoio. entendeu? Tá linda a segunda temporada, mas tá cara. E aí tem um negócio que falta do papel. Mas uma hora a gente vai chegar lá, mas é isso, gente. Tem outros projetos também que eu tô pra lançar, mas série Privilégio é uma coisa que tá aí na portinha, só faltando mesmo do investimento. Seu. Isso. Mel, Bioma. Para quem está assistindo a gente e ainda não está inscrito no Bioma, se inscreve no Banco de Talentos do Bioma, segue a gente no @Bioma Comunicação Ancestral. Como eu falei, a gente é uma agência que só cria conteúdo junto com o território. Então, se você quiser contratar a gente, esse é o momento. Projetos futuros pro Bioma, um monte de Exatamente, coisa. ó, tem um monte de coisa aí. Desculpa, eu interrompendo. Fala de onde que falta o Bioma, tá? A gente tá falando bastidores. Boa, me ajuda. Gente, vem Ó, com o Bioma informação. não tá em 4 estados do Brasil. Amapá, eu não lembro de cabeça. Tocantins, Mato Grosso Mato Grosso e Piauí. e Piauí. Ó. Então, assim, é minha meta do ano, tá? É meu KPI desse Zerar. ano, tá? Nesses quatro estados. Então, pra quem ainda não se inscreveu e é de um desses 4 estados, por favor, se inscreva no Banco de Talentos. Eu sou Renê Silva. Eu sou Mel Santos. E isso é o Bioma Cast. E a gente acabou de gravar ao vivo aqui no Festival Feira Preta, aqui na Zona Portuária. Muito obrigado por vocês terem topado participar com a gente. E até a próxima. Você que está assistindo pelo YouTube, compartilhe, manda esse link para os amigos, para a família, manda para todo mundo. E assista também os outros 2 episódios que estão muito legais. Obrigada, gente. Foi ótimo.